Fala galera, beleza? Kalel aqui para a gente resolver hoje uma bateria de exercícios de biologia, mais especificamente sobre o sistema digestório, beleza? Créditos aí para a plataforma SAT que fez a lista, mas lembrando que eu não vou fazer a lista toda, vou resolver algumas questões e aí você pode usar para fixar, para revisar, enfim, você pode usar como bem entender. Lembrando que eu não fiz as questões, então eu vou fazendo e corrigindo junto com vocês. E para quem quiser tirar mais proveito desse vídeo, pausa o vídeo, tenta resolver e depois você olha se está certo, tudo bem? Vamos lá. O estômago humano produz várias substâncias, dentre as quais enzimas para a simplificação do alimento. Contudo, uma substância não é enzima e atua esterilizando e simplificando com eficiência o que comemos. Essa substância galera, sem dúvidas é o ácido clorídrico, né? Por quê? Porque o ácido clorídrico, galera, não é enzima, muita gente confunde, né? O que é enzima é a pepsina. A pepsina, sim, é uma enzima, né, galera? A pepsina, ó, ela é enzima. O ácido clorídrico, ele apenas atua, né, deixando o pH ácido para facilitar a digestão de proteínas e também esterilizando, ou seja, matando bactérias. Mas o que é enzima é a pepsina. O ácido clorídrico é apenas uma molécula auxiliadora aí na parada, beleza? Vamos ver se a gente está certo e a gente está correto, beleza, galera? Alternativa é a letra A. De acordo com o texto, é correto afirmar que o feijão, questão da UFSC, né, essa daqui era da URCA. Vamos lá. O feijão é leguminosa de participação tradicional na dieta da população brasileira. Seu consumo adequado, blá blá blá, enfim, atua na proteção contra a proteção de várias doenças devido ao seu teor em fibras, beleza. Lembrando que fibras, galera, são macromoléculas que o nosso corpo ele não digere, né? A gente precisa das fibras para quê, então? A gente precisa das fibras porque elas facilitam a digestão, beleza, galera? Vou colocar uma setinha para cima aqui. Elas ajudam na digestão, ok? Mesmo que elas não sejam digeridas, elas facilitam atuando ali, né? Forrando o estômago, vamos falar assim. Então, o feijão aí provoca várias doenças? O feijão não provoca várias doenças não, né, galera? Dá origem a várias doenças, também não dá origem a várias doenças, combateria as doenças se não tivesse muitas fibras, então a fibra é um empecilho? Claro que não, né, galera? Ajuda a prevenir doenças porque tem muitas fibras, exatamente. Cura a maioria das doenças, mas tem muitas fibras. Como assim, mais tem muitas fibras? Ele colocou mais em oposição, mas isso aqui não é uma oposição, né? É uma questão praticamente de linguagem, beleza, galera? Mas é muito importante a gente também ter a habilidade interpretativa. Vamos lá. O corpo humano é constituído por diversas partes interrelacionadas, ou seja, umas dependem das outras. A figura a seguir exemplifica uma dessas relações. Assinale. Beleza. A gente tem aqui o dente, né? Temos aqui o estômago, pelo que dá para interpretar. O estômago, e isso aqui assemelha ao intestino, provavelmente ali o intestino delgado, né? Por ser representado mais fino, com mais volta. Geralmente o grosso representa só assim, né? Ó, ao redor do delgado, mas depende muito da representação. Vamos ver aqui. De acordo com a figura representada, assinala a alternativa aqui diretamente relacionada ao sistema evidenciado nessa figura. Assinale a alternativa diretamente relacionada ao sistema, beleza? Então é a obtenção e a absorção de nutrientes. Isso é a função do sistema digestivo, né, galera? É obter e absorver os nutrientes que a gente come no dia a dia, beleza? Então tá correta aí a letra A, eu vou marcar a letra A, mas vamos ver as outras rapidinho, sem perder muito tempo. Trocas gasosas é sistema respiratório. Comunicação das partes do corpo, isso aí é sistema nervoso. Percepção de variação, isso aí também é sistema nervoso, beleza, galera? Sistema digestório, só a letra A. Vamos ver se está certo. 3, letra A. Ok. Número 4, vamos lá. Suponha que uma folha de milho recebeu uma aplicação superficial de uma formulação líquida contendo essa bactéria. Largadas que se alimentarem dessas folhas terão comprometido primariamente seu processo de... Vamos ver aqui rapidinho o texto. Parece uma questão do Enem, muito, né? Assim, o estilo, sei lá. Bacillus thuringiensis, sei lá como pronuncia, é uma bactéria presente principalmente no solo e com distribuição mundial. Muitas estirpes dessa bactéria podem danificar a parede do intestino médio dos insetos que ingerirem, ou seja, olha aqui, ó, muitas estirpes eu acho que é o pedaço, né, da folha, não sei muito bem, cara. Mil perdões aí por não saber disso, mas vocês dão uma olhada aí depois. Podem danificar a parede do intestino, ou seja, muitos pedaços, vou interpretar dessa forma, podem danificar o intestino médio dos insetos que ingerem esse alimento, contaminando com esse micro-organismo, beleza? Então, a bactéria que está presente no solo
E quando as lagartas comem ali, né, estão no solo, elas podem, consequentemente, ingerir essas bactérias, né? E essas bactérias podem danificar a parede do intestino médio. Suponha que uma folha de milho recebeu a aplicação. Eu vou só pesquisar aqui, confirmar aqui se estirpe é um pedaço de uma folha mesmo. Só para não dar informação errada para vocês, beleza, galera? Estirpes, galera, é uma ramificação, meu Deus, eu fui totalmente além. Estirpe é uma ramificação de uma espécie, beleza, pessoal? É um grupo de descendentes que compartilham origem genética em comum, ok? Mil perdões aí por ter feito essa analogia errada. Suponha que uma folha de milho recebesse a aplicação superficial de uma formulação líquida contendo essa bactéria. Largatas que se alimentarem dessas folhas terão comprometido primariamente seu processo de... Pessoal, se prejudica a parede do intestino médio, então vai prejudicar a absorção de nutrientes, né? Porque está prejudicando o sistema digestório, ok, pessoal? Vou ser bem direto nessa porque é isso que a alternativa quer e a resposta está aqui, beleza? Vou até puxar aqui a setinha para vocês verem que a resposta está no próprio texto, se você fizer a associação correta. Sim, só ver o gabarito, né? Tenho quase certeza que é essa mesmo. Quase certeza não, certeza, né, cara? Tem algum erro na questão se não for isso, né? Como que não vai prejudicar o sistema digestório? Leia atentamente as alternativas abaixo e a seguir assinale aquela que melhor representa a ordem da digestão humana. Então vamos lá. Boca, beleza, todos começam na boca. Depois vai pro estômago. Beleza, galera. A gente antes tem o esôfago, né, do estômago. É claro que se ele, como ele está colocando só 4, tem que analisar tudo. Mas se ele colocou o esôfago, eu vou ficar de olho nessas alternativas que tem esôfago, ó. Aí depois do esôfago, o estômago e depois do estômago, o intestino grosso. Ok. Em ordem tá certo. Só que tem outros órgãos antes, né, do intestino grosso, tem o intestino delgado ainda. Então, boca, esôfago, estômago, intestino delgado. Beleza, tá certo, ok? É claro que algumas pessoas colocam a faringe ainda, mas isso aí depende, viu, galera? Depende da banca, depende da interpretação, porque algumas pessoas não consideram. E é isso, vamos só ver aqui. 5, letra D, ok? Lembrando que o grosso aqui não é, galera, porque o intestino delgado vem antes do grosso, ok? Antes, se alguém ficar na dúvida. E eu tirei aqui as de estômago, porque o esôfago vem antes do estômago, ok? Caso alguém tenha dúvida aí. Os animais ingerirem alimentos proteicos. Os animais ingerem alimentos proteicos para suprir seu organismo de... Vamos lá. Ácidos carboxílicos, açúcares, glicerídeos, aminoácidos, glicogênio, aminoácidos, né, galera? Lembrando que proteínas são derivadas, né? São cadeias de aminoácidos, né? São cadeias de aminoácidos, ok? Então, sem enrolação, né? Ácido carboxílico não, açúcar é derivado de carboidrato. Derivado não, é carboidrato, né? Glicerídeos também não, glicogênio e assim vai, beleza? É aminoácido mesmo. Questão do Enem aí, Enem 2021, galera. Vamos ver aí. A digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1. De qual órgão cachorro a enzima foi retirada? Beleza. Tubo 1. Aconteceu a digestão da carne. O que a carne tem muito, cara? A carne tem muita proteína. Concordam comigo? Tem muita proteína a carne. Se tem muita proteína, isso significa que provavelmente, se foi digerido, né, se ocorreu uma atividade metabólica em cima da carne, então isso aconteceu provavelmente no estômago. Ah, porque você está falando provavelmente? Porque também existe ingestão de proteína do duodeno, beleza, galera? Mas a gente tem primordialmente, né, primeiramente, acontecendo a digestão no estômago. Então, provavelmente foi no estômago, né? Bem direto aqui, eu não vou nem perder muito tempo, galera, com o texto não. Até tô vendo aqui, ó, que adicionou ácido clorídrico, que de fato é acionado no estômago e assim vai. Beleza? Sim, corrigi, né, também. Número 7. A 6 eu não corrigi, beleza, galera? A 6 é a D mesmo. A 6 é a D e a 7 é a C, beleza? Vamos lá. A estrutura que regula a entrada de ar para os pulmões, que também impede que o alimento ingerido se direcione aos pulmões Vamos lá, galera. Provavelmente aqui eu não preciso nem do texto, né? Por quê? Porque a gente tem a boca. Não tem nenhuma imagem aqui para facilitar. Se ela tivesse uma imagem fácil aqui, tem até aqui, ó. A gente tem a boca, né, galera? E aqui a gente tem
entre a gente tem uma divisão aqui no final da faringe aqui, né, que aqui tem a faringe mais ou menos aqui, e aqui vai para a laringe, né, que é o sistema respiratório já. Mas a gente tem uma divisão para que não caia alimento no sistema respiratório, a gente tem uma divisão aqui justamente para evitar isso. E essa divisão ela é feita pela epiglote, né? Ela é feita pela epiglote, que é tipo uma estruturazinha que fecha toda vez que você come, beleza, galera? Então vamos ver se tem essa alternativa aqui. A traqueia, não, esôfago já tá demais. A epiglote estimulada pela laringe que se move para cima, beleza? Epiglote mesmo. Faringe que se bifurca na altura da glote do esôfago, não, galera. A estrutura é epiglote, ok? Estimulada pela laringe que se move para cima, justamente, ou seja, é como se fosse aqui uma fechadurazinha, né? Eu vou até fazer aqui, ó. Ó, isso aqui é a divisão entre a faringe e a laringe, ó. A epiglote, ela faz isso aqui, ó. Isso aqui é o alimento caindo, ó. A epiglote, quando vai subir o alimento, ela vem aqui e fecha, né, ó. Ela fecha aqui para o alimento descer pela faringe e posteriormente o esôfago, ok? Só para melhorar para vocês a visualização. 8C, ok. O nome dessa enzima então vamos ver que enzima é essa. A cápsula do sachê desenvolvido pelo estudante possui uma enzima ausente nas pessoas com intolerância ao leite. Opa, a enzima que digere o leite, né, que quebra o leite, que quebra a lactose do leite, né, ela tá precisando de qual enzima, pessoal? Sim, só lembrando aqui que a lactose ela é quebrada em glicose, viu, pessoal? Glicose e galactose, ok? Galactose. E a enzima que faz isso aqui, pessoal, é a lactase. Ok? A enzima que faz essa quebra. Quem não tem essa lactase, infelizmente a lactose ela segue direto, né? Pelo intestino delgado ali, enfim, bactérias vão fermentar posteriormente e você vai ter diarreia, você vai ter dor abdominal, enfim. Então, o nome da enzima é a lactase, ok, pessoal? Uma dica, né, é que enzimas geralmente, não todas, mas muitas delas terminam em ase, ok, pessoal? Lactase, ok. Vamos ver se está tudo ok. 9B. A alternativa que indica a sequência correta dos números é na digestão humana, na boca, a amilase pancreática na boca, galera. Vou colocar o marcadorzinho aqui. Com certeza não, né? A pepsina na boca, pessoal, com certeza não. Isso é no estômago. A amilase pancreática é no duodeno, a pepsina é no estômago. A ptialina, pode ser. A renina eu confesso que eu não conheço para vocês, mas eu já fico de olho aqui na ptialina, né, pessoal? Porque a ptialina é a que está, de fato, na boca, que está incluso na saliva, né, para facilitar a digestão do amido. No estômago, a pepsina, então tá certo aqui, ó. Ptialina, pepsina, digere o quê? Proteína. Atua na digestão de triglicerídeos, então é a lipase pancreática, beleza, tá certo. E o que digere os nucleotídeos é a ribonuclease, beleza, tá tudo ok, beleza? Confirmando, isso daqui não tenho nem dúvidas, né? Que é a letra C mesmo. Vamos lá, galera, só mais 10 questões, já estamos na metade. Observe a figura. Alguns órgãos do sistema digestório humano: fígado, intestino grosso, estômago, intestino delgado. Com base nessa figura, é correto afirmar que no estômago os carboidratos são transformados em açúcares. Não, pessoal. Primeiramente, que carboidrato é açúcar, né? Isso é um pouco redundante. Segundo, que o estômago atua na digestão de proteínas. No intestino delgado, ocorre a absorção de vários nutrientes. Correto, né, pessoal? Não tem nenhum erro aqui. É o intestino delgado que ocorre a absorção de maior parte dos nutrientes do nosso corpo. O intestino grosso digere e absorve fibras. Não, pessoal, quem faz isso... Primeiramente, que nosso intestino, né? Nosso sistema digestório, ele não atua na digestão de fibras, né? Segundo, que mesmo que isso acontecesse, provavelmente isso iria acontecer no intestino delgado, né? Mas eu não tenho certeza. Enfim, eu fiz uma suposição aqui, eu acho que aconteceria no delgado, porque o delgado é onde ocorre, né, a digestão da maioria dos nutrientes lá. O fígado digere as gorduras presentes nos alimentos. Não, pessoal. Fígado não digere gordura. O fígado é um órgão anexo, ok, pessoal? E como um órgão anexo, ele apenas produz ali
enzimas, hormônios que ajudam, né, no sistema como um todo. Mas ele não digere gorduras, ele produz a bile, isso é verdade. Ele produz a bile, só que a bile não digere nada. A bile, ela emulsifica, né, pessoal? Só lembrando isso aqui. Ela emulsifica gorduras. E se ela emulsifica gorduras, ela faz isso aqui. Ela pega a gordura e quebra em partículas menores. Mas isso aqui aumenta a superfície de contato, mas não é digestão. Vou colocar bem grande aqui. Mas não é digestão, ok? Outra observação também, bile não é enzima, ok, pessoal? Não é enzima. Não é enzima. Não confunda. Então, beleza, só sobra a letra B, mas a gente aproveitou aqui o conhecimento das outras para ampliar nosso repertório. Os macronutrientes são aqueles nutrientes que o organismo precisa em grandes quantidades e são amplamente encontrados nos alimentos. Esses macronutrientes, galera, são carboidratos, gorduras e proteínas, beleza? Sem perder muito tempo. Isso aqui é os mais importantes que a gente precisa para a nossa vida. Vitamina micronutriente, fibra é muito importante, mas não é mais importante do que carboidrato, gordura e proteína. Vitamina é micronutriente e minerais também são micronutrientes. Assim, o paciente deve modificar sua dieta aumentando e diminuindo respectivamente. O médico, ao atender seu paciente, vê a necessidade de aumentar na dieta desse paciente a ingestão de aminoácidos que estão presentes geralmente nas proteínas, né, galera? E diminuir a quantidade de elementos energéticos, que são carboidratos, beleza, galera? Então, proteína e carboidrato. Carbo, vou botar assim para a gente ganhar tempo. Carbo e proteína. Onde é que tem carboidrato e proteína aí? Proteína e carboidrato, letra B. Não vou nem perder muito tempo. Nem verifiquei, né, as outras, galera, se está correto, mas não tem muita dúvida sobre isso, não. É 11, B, 12, D, 13, B e vamos lá, 14. Assinar as alternativas que fazem parte do senso comum. Nossa, que interessante. Então não é a certa, porque faz parte do senso comum. Mas vamos ver aqui. A análise dessas afirmativas do ponto de vista da química permite concluir. Então a gente tem que analisar, né? Se está certo, se está errado. Vamos lá. Deve-se mastigar bastante alimentos sólidos antes de ingeri-los. Correto, pessoal. A mastigação é muito importante para aumentar a superfície de contato do alimento, né? Então isso aqui tá verdadeiro, né? Verdade. Vou colocar assim. A ingestão de líquidos logo após a refeição dificulta a digestão, tornando-a mais lenta. Isso aqui é discutível, ok, galera? Eu já vi muitas pessoas dizendo que ajuda, outras pessoas dizendo que não ajuda. Não existe um consenso certo sobre isso, né? Eu escutei mais dizendo que atrapalha, enfim, que no máximo ali ajuda na boca, mas no estômago vai fazer uma bagunça, né? Eu vou deixar aqui discutível. Eu vou ser bem sincero, estou sendo bem sincero com vocês aqui. A afirmativa 1 não tem base científica porque faz parte do senso comum. Cara, não é porque tá no senso comum que logo é errado, não, beleza, galera? Isso aqui, ele fez uma conclusão a partir de uma premissa errada. A afirmativa 2 tem fundamento científico porque a ingestão de líquidos logo após a refeição facilita a hidrólise de proteínas e de carboidratos em meio ácido. O problema aqui foi ter colocado carboidrato, né? Porque o carboidrato ele não pode ser digerido em meio ácido. Eu não sei, não tenho certeza, mas o carboidrato no nosso corpo ele é digerido em meio básico. Então, não sei se poderia ocorrer uma digestão de carboidrato no estômago de antemão. Com certeza não, né? Pelo que a gente conhece, não. As afirmativas 1 e 2 não passam de teorias e precisam ser comprovadas. Cara, a 2, ela é até discutível, mas a 1 ela é verdade, tá certo, galera? Digestão mecânica é muito importante para que a gente digira melhor. Meu Deus, eu falei uma palavra aqui que nem sei se existe. Mas para a gente fazer uma digestão melhor dos alimentos, a gente precisa da mastigação, ok, pessoal? A mastigação, ela facilita a digestão química, ok, pessoal? Digestão química. Então, isso aqui é consenso, beleza, pessoal? Isso aqui, ó, não tem o que discutir. Mastigação facilita a digestão química porque aumenta a superfície de contato. Então, não passam de teorias? Pessoal, passa sim de teoria, com certeza. É uma coisa que a gente pode adotar para a nossa vida. O pH do fluido gástrico concentrado é maior do que o pH logo após a ingestão de água. Só dá uma... Eu buguei aqui na D, vamos ver aí.
A superfície de contato de alimentos sólidos aumenta com a mastigação, o que facilita o contato com enzimas digestivas existentes no aparelho digestório. Perfeito, pessoal. Foi exatamente o que eu falei aqui e eu não tenho visto a alternativa E, eu juro para vocês. Então, letra D aqui, o pH do fluido gástrico, vou me escrevendo aqui, o pH do fluido gástrico concentrado é maior que o pH logo após a ingestão de água. Pessoal, supondo que a água é um pH 7 e o do fluido gástrico é um pH 2, dizer que 2 é maior que 7, isso aqui é uma incoerência matemática, né? Então a gente não precisa, então a gente pode eliminar isso aqui também, ok? Vamos ficar com a letra E mesmo. Tudo certo? 14, letra E. 15. A enzima em questão é, beleza, já vi aqui, já travei o olho, vi aqui que está atuando no 2, no valor de pH 2. Então isso aqui provavelmente é uma pepsina. Por quê? Porque a pepsina atua na digestão de proteínas em pH ácido no estômago. Então é a pepsina que atua no estômago. Não é no duodeno, beleza, pessoal? É no estômago. Não é a tripsina é no duodeno, mas é em pH básico. A pepsina é em pH ácido, ok? 15C. 16, vamos lá, estamos terminando, galera. A bromelina atua de forma semelhante a utilizar caldo de abacaxi para amaciar a carne é uma prática adotada por diversas pessoas. Esse amaciamento ocorre porque o abacaxi possui a enzima bromélia, responsável pelo rompimento de ligações peptídicas. Então se rompe algumas ligações peptídicas, então já ajuda na digestão de proteínas, né, galera? Presentes nas principais substâncias orgânicas da carne. A bromelina, atua de forma semelhante à pepsina, né, galera? Pitialina não, porque pitialina é amido. Tripsina não está presente na bile. A tripsina até digere proteínas, mas ela não está presente na bile. Lactase, presente no suco entérico, não porque a lactase digere proteínas, né, especificamente a lactose. E a nuclease também não, porque a nuclease é nucleotídeos. Ácidos nucleicos. E nucleotídeos também, né, pessoal? É isso mesmo. Eu tô falando aqui como se fossem coisas diferentes, mas não é. É a mesma coisa, beleza? Perdão aí. 16, letra A. Eu dei uma viajada aqui nessa de nuclease, mas nuclease, né, pessoal? Nuclease, só observando aí para vocês, atua na digestão de ácidos nucleicos, nucleotídeos e assim vai, beleza? Que são sinônimos. Quer dizer, são sinônimos, teria que confirmar só isso aqui. Ácidos nucleicos são sinônimos de nucleotídeos? Não são sinônimos. Nucleotídeos são unidades básicas que formam ácido nucleico, beleza, pessoal? Mas eu vou colocar aqui em 2 tópicos. Nucleotídeo é o monômero, no caso, e ácido nucleico seria o polímero, ok? Se fosse fazer essa análise. Cadê o comando? Qual órgão ou organela é responsável pela detoxificação dessa substância no sangue? Nossa, eu já marcaria fígado, né, galera? De cara já marcaria fígado. Por quê? Porque fígado, galera, tem uma responsabilidade muito grande no nosso corpo de desintoxicar substâncias, né? Ele falou outra palavra, detoxificação, mas isso também significa desintoxicação. E especificamente, né, a organela que faz isso, ele perguntou a organela, órgão e organela, isso. É o peroxissomos, né, galera? Porque o peroxissomos, ele quebra várias estruturas que são nocivas para o nosso corpo, né? Por exemplo, a água oxigenada, né? O H2O2, né? Então, fígado e peroxissomos, sem ler o texto, né, pessoal? Não precisa fazer isso, não. Retículo endoplasmático aquoso é para a gestão de proteínas. O rins tem várias funções para o nosso corpo, mas a principal é filtrar o sangue. Pâncreas e sistema Golgi, não, galera. Sistema Golgi é para empacotar e transportar substâncias, né? E, enfim, é o correio celular. Coração, com certeza não é o coração não serve para desintoxicar. O coração serve para bombear sangue por corpo. E pulmão serve para participar aí do sistema respiratório, né? Enchendo nosso corpo de ar, enfim, levando oxigênio para os alvéolos pulmonares e posteriormente para nossas células. Enfim, então é o fígado e peroxissomos aí. Vamos só confirmar. 17, letra A, tudo ok? 17, letra B, perdão, galera. 17, letra B. Eu falei A, mas eu marquei a B mesmo, tá certo.
Alguns alimentos têm atividade termogênica reconhecida, tais como a pimenta vermelha, o chá verde, a canela, o gengibre, o chá de hibisco e alimentos com ômega 3. Sobre alimentos termogênicos, verifica-se que... Vamos ver o que são alimentos termogênicos. Eu tenho uma noção, mas vamos ler o texto aqui para a gente ter mais certeza, né? A oxidação de carboidratos e lipídios gera energia química armazenada temporariamente na forma de ATP e posteriormente transformada em trabalho biológico. Cerca de 30% dessa energia tem como subproduto o aumento fisiológico da temperatura corporal, o que chamamos de termogênese. Ou seja, alimentos termogênicos são alimentos que, que aumentam a produção de energia, né, a partir deles, né, que chamamos de termogênese. Ou seja, aumenta a digestão de carboidratos. São alimentos que são muito digeridos pelo nosso corpo. Acredito que seja isso. É porque termogênico, eu lembrei também, galera, que tem um suplemento, né, o termogênico, e a ideia, né, seria aumentar a queima de gordura, né, a queima de gordura mais carbo, né, mais o carboidrato. Aí por isso, quando eu dei uma lida, eu disse, rapaz, como assim, alimentos termogênicos, isso existe, né, mas vamos lá. Beneficiam a saúde e a intensidade diretamente proporcional à quantidade de energia ingerida. Pode ser, né, galera? Aumenta o gasto calórico do organismo durante a digestão e o processo metabólico. Contribui para o ganho de massa muscular quanto mais acelerado for o metabolismo. Eu acredito que massa muscular não é o foco aqui, porque massa muscular é construção de proteína, através de proteína, né? Dificultam a digestão? Com certeza não. Pelo contrário, né? Eles facilitam a digestão porque são alimentos que a gente consegue aproveitar melhor, né? Energeticamente. Então, beneficiam a saúde em intensidade diretamente proporcional à quantidade ingerida. Eu fiquei em dúvida entre A e a B, né, cara? Aumenta o gasto calórico do organismo durante a digestão e o processo metabólico. Alguns alimentos têm atividade termogênica reconhecida, tais como pimenta vermelha, o chá verde, a canela, o gengibre, o chá de hibisco e alimentos com ômega 3. Verifica-se que aumenta o gasto calórico do organismo. Só um segundo para eu pensar. Cerca de 30% dessa energia tem como subproduto o aumento da temperatura corporal. Se aumenta a temperatura corporal, cerca de 30% dessa energia tem como... Sob a forma... Trabalho biológico. Pessoal, vou de B, beleza? Eu acho que é isso para que serve, né? Alimentos termogênicos, como eu disse a vocês, são alimentos ali que aceleram o nosso metabolismo, né? Melhoram o nosso metabolismo, auxiliando principalmente para aquelas pessoas que querem perder gordura, que querem promover emagrecimento, né? 18B, eu acertei, beleza, galera? Eu só não soube tirar né? Beneficiam a saúde e a intensidade diretamente proporcional à quantidade ingerida. Eu acho que isso aqui tá errado, por quê, galera? Porque tudo demais é veneno, né, galera? Existe o excesso para tudo. Você não pode sair comendo canela, gengibre e tudo e pensar que quanto mais você come, mais você vai ter saúde, né? Não é diretamente proporcional. Existe um limite ali, né? Digamos assim. Então, beleza. Falta só duas questões, ok, galera? Isso daqui foi a mais difícil porque foi questão de interpretação que exigia um conhecimento até mesmo aí de metabolismo energético, né? Então, eu tive aqui que pegar outros conhecimentos que eu não estava muito bem preparado. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente o nome da enzima e o órgão do tubo digestivo em que essa enzima atua. Analise o gráfico a seguir que representa a variação da atividade de uma enzima do tubo digestivo humano em função dos valores do pH. Ok, então está funcionando melhor no pH 2, tem que ser aí a pepsina, né, galera? Porque a pepsina é a enzima que atua no estômago em pH ácido. Pepsina no estômago. Não confunda com ptialina, ptialina é na saliva, ok? Questão 20 e última questão. 19, só confirmando letra C, não é isso? Não temos dúvidas, mas é sempre bom confirmar, né? Os órgãos do sistema digestório humanos que realizam movimentos peristálticos estão indicados na figura pelos números, ok. Pessoal, são vários os órgãos que realizam movimentos peristálticos. A princípio, o primeiro órgão que faz isso é o esôfago, ok, galera? Mas eu lembro que além do esôfago, o estômago também faz. O estômago faz também movimentos peristálticos, principalmente para misturar o alimento. O esôfago para conduzir, né? O estômago para misturar.
E eu acredito que o intestino delgado e o grosso também faz isso, né? Mas vamos ver aqui. Eu não lembro muito bem. De certeza esses dois. Vamos lá. Esôfago do sistema digestório humano que realizam movimentos estão indicados pelos números. Tem que ter o 2, né? O 2 tem que ter. Beleza. Quais não tem o 2 pra gente eliminar? É a B, a C e a E. Agora tem que ter o estômago também, galera. E essas duas têm o estômago, né? Só que a boca, tá dizendo que a boca faz movimento peristáltico. E, galera, sendo bem sincero, a boca não faz movimento peristáltico, porque a boca, você que movimenta a sua boca, né? Como assim, cara? Movimento peristáltico, galera, é um movimento involuntário. Então, movimento peristáltico, né? O peristaltismo, peristáltico é involuntário, ok, galera? Então você come de cabeça para baixo a comida vai, não é porque você sente que você está conduzindo a comida, é porque o nosso sistema, né, o nosso sistema digestório, junto aí com o nosso sistema nervoso, enfim, ele atua em conjunto justamente para conseguir promover esse movimento. Então a boca é um movimento voluntário, então não tem como você incluir a boca na jogada. Já o intestino delgado tem, né? Porque o intestino delgado, já pensou se não tivesse movimento peristáltico no intestino delgado, galera? O intestino, a comida iria parar aqui, né? Porque para dar essa curva todinha a comida, precisa de uma atividade muscular aí, né? Então, com certeza é a letra D. Não tenho dúvidas disso. 20, letra D, beleza? E a gente termina essa bateria de questões. Espero que tenha sido benéfico de alguma forma para vocês. Perdão aí, porque como eu disse, eu sou só um estudante. Ainda estou em processo de construção aí, então muitas questões eu travo um pouquinho. Mas eu espero que mesmo assim tenha sido benéfico para os que estão assistindo. Muito obrigado a todos.